Se você está em dúvida sobre qual protetor solar escolher, principalmente com tantas opções que a gente tem no mercado, prometendo aí toque seco, proteção alta, um bom acabamento, então acho que esse vídeo vai poder te ajudar a decidir com mais clareza e adicionar um protetor solar facial na sua rotina de skincare. E aí, para tornar esse vídeo bem interessante, eu reuni 3 protetores solares faciais que eu já testei, claro, e que atendem necessidades bem diferentes. Seja para quem tem pele oleosa, para o uso no dia a dia, ou até quem busca algo mais equilibrado entre proteção e conforto. E aí assim, ao longo desse vídeo eu quero te explicar como é que cada um vai se comportar na pele. Gosto sempre de comentar da composição, indicar em quais situações ele vai fazer mais sentido para você usar e, claro, analisar o custo-benefício aí de forma bem prática e bem objetiva, com base na minha rotina e também nas pesquisas que eu faço aí sobre cada um dos produtos. Para tornar tudo mais fácil, os links de compra de todos eles vão ficar aqui na descrição para quem quiser conferir depois com um pouco mais de calma. E se esse é o tipo de conteúdo mais direto, mais objetivo, que te ajuda a escolher melhor os produtos para você colocar na sua rotina, então acho que vale se inscrever aqui no canal, porque assim você consegue acompanhar os próximos vídeos e dar uma força para eu continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Agora, sem mais enrolação, seja muito bem-vindo aqui ao Glow Up, eu sou o Matheus Couto, e agora a gente vai direto para o primeiro protetor aqui da nossa lista. Começando então a nossa lista, eu tenho aqui o Salvi Toque Seco com FPS 50 e o nome dele entrega muito sobre esse produto. Mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês aqui como que é a embalagem do produto. É um frasquinho de plástico, tem um design simples, bem característico da Salvi, mas que é funcional. A tampinha dele é de girar, bem firme, e o tamanho, né, torna ele muito fácil para poder levar na bolsa, na necessaire, porque ele tem 40 gramas de quantidade. É um padrão médio aí para protetor solar facial, então você vai conseguir colocar na bolsa, levar para onde você precisar com muita facilidade, com muita tranquilidade. A fragrância é bem suave, ela some bem rapidinho depois da aplicação. E um ponto bem interessante que você deve estar vendo aí nas imagens é uma textura leve que é muito fácil de espalhar. E o resultado final é um acabamento mate, com um toque bem sequinho, e o nome faz jus a isso. Então não deixa a sensação, claro, de pele pegajosa, por exemplo. Então eu acho que é um protetor solar muito interessante para quem busca esse detalhe. É um filtro mais fluido, você consegue observar aí. Ele absorve muito rapidinho e entrega um resultado de toque seco bem interessante. Eu já vou chegar para quem ele é mais indicado, mas logo de cara você já consegue concluir que para quem tem pele mista e oleosa e pele oleosa, esse aqui vai ser um excelente aliado desde que a sua rotina de limpeza seja bem completinha e uma preparação da pele antes do protetor seja bem interessante. Não só com sabonete ou com gel de limpeza, mas também com hidratante. E eu já vou explicar onde é que ele se encaixa melhor de acordo com a minha experiência. Mas antes, eu quero dividir com vocês qual é a composição desse protetor solar e quais são os ativos que eu achei interessante aqui nesse produto. Entre os ativos aqui que eu acho bem interessante, a gente tem filtro UVA e UVB, o FPS 50, que traz alta proteção contra a radiação solar que a gente tem em exposição todos os dias. Tem também carnosina, com uma ação antioxidante, que previne aí os sinais do tempo e ajuda a preservar o colágeno que fica depositado aqui na nossa pele. Outro detalhe é a niacinamida, que eu falo muito, porque auxilia no controle da oleosidade, também nesse equilíbrio da pele ao longo do dia. E agora o momento que eu acho muito importante aqui, que é dividir a minha experiência com vocês. Bom, agora que você já conhece o produto, que já sabe dos ativos, o que eu achei desse item aqui na minha rotina, na minha experiência? Eu sempre falo que quem tem pele mista e oleosa fica sempre preocupado com os produtos que vai colocar na pele, né? Então, normalmente a gente tende a pecar pelo excesso quando o assunto é não ter a pele oleosa. Então, a gente geralmente usa um gel de limpeza mais intenso, usa um hidratante bem sequinho e depois vem com um protetor solar que normalmente tem uma entrega de toque seco, efeito mate. Isso não tem problema, desde que a sua pele não fique com aquele aspecto de repuxando. Um ponto que eu achei bem interessante desse protetor solar é que ele parece até um pouco de uma outra marca que eu já trouxe aqui no canal, que é da Principia, em termos de fluidez. Então ele é um pouquinho mais fluido, você consegue passar ele com muita facilidade, só que a pele tem que ter um potencial de hidratação bem interessante. Então, se você usa tudo muito sequinho, na hora de passar o protetor solar, pode ser que você não consiga cobrir todo o rosto, tenha que usar uma quantidade maior. Então, esse é um ponto para você pensar por conta dessa pele que não está tão hidratada. Ou tá com uma hidratação, mas com uma textura ali por conta dos produtos um pouco mais sequinha, mais áspera e tudo mais. Mas, se a tua pele tem um bom controle de oleosidade, eu acho que esse aqui é um produto muito prático, porque ele é muito fácil de você espalhar, não precisa de uma grande quantidade, desde que você use uma quantidade suficiente para cobrir todo o seu rosto.
mas você não vai precisar de muitas camadas. E um ponto muito interessante, pensando em rotina de manhã, por exemplo, antes do trabalho, ou em situações em que você tem pouco tempo para poder se dedicar à rotina de skincare, você consegue ter um produto que tem uma absorção bem rápida. Então esse foi talvez o grande destaque aqui desse produto, para além da composição, lógico. A absorção rápida, uma quantidade ok para você precisar usar e cobrir todo o rosto, e esse efeito de toque seco, que para quem tem pele mista e oleosa é muito esperado, então nesse aspecto eu acho que entregou bem. Só uma atenção importante, se você usa algum outro produto depois do protetor solar, por exemplo, maquiagem, algo nesse sentido, essa sequência de produtos com ativos que tiram muita oleosidade pode gerar um resultado final muito negativo. Então tenta mais ou menos equilibrar aí. Mas se você vai fazer uma rotina mais simples, mais pocket, digamos assim, com gel de limpeza, hidratante e esse protetor, eu acho que ele arremata bem e consegue entregar um resultado muito interessante. Então esses 3 pontos que eu destaquei aqui com vocês foram os que eu mais achei interessante na minha rotina. Além da minha experiência, acho que tem mais alguns pontos que eu acho interessante destacar aqui com vocês. São aspectos mais gerais do produto para te chamar a atenção para uns itens específicos. Então assim, tem estoque seco que é real, um acabamento mate muito interessante. Um efeito que eu pude testar, que é passar e me expor ao sol, é uma boa proteção contra o VA e o VB, então você não vai ficar com a pele coradinha. Traz esse controle de oleosidade que é bem interessante, apesar de não ser a proposta, então tem que ter esse controle antes. Não vai esfarelar por conta dessa absorção. Dá um match legal para quem vai usar a maquiagem depois, e alguns filtros trazem uma ardência aqui na região periocular. Esse aqui não tem, então muito positivos esses pontos. Agora, tem um detalhe, alguns detalhes para destacar, que ele não vai hidratar o suficiente para peles muito secas, né, que eu falei aqui já com vocês. Ele não é resistente à água, então isso é um ponto a se pensar se você vai para a piscina, por exemplo. A fragrância pode incomodar quem prefere um produto totalmente neutro, mas tem uma fragrância bem levinha, assim, bem sutil, não acho que deva ser um incômodo, assim, generalizado. Para quem que eu acho que ele vai ser um protetor mais indicado? Se você tem pele mista e oleosa, como é o meu caso, e 75% do Brasil, quem quer esse protetor facial que tenha mais, que ofereça... Desculpa. Para quem não gosta, por exemplo, de pele com aquela sensação muito pesada ou brilho, um grande acerto. Quem vai usar maquiagem e produto por cima também vai se beneficiar bastante, desde que tenha atenção para aquelas considerações que eu falei um pouco mais cedo. Joia? Outro ponto que eu acho muito positivo é que a faixa de preço dele está em torno de uns R$ 49,90, então eu acho que é um bom custo-benefício pensando em tudo que a gente comentou. Se você quiser adquirir esse produto ou qualquer outro que eu trouxer aqui no vídeo, vai ficar um link de compra aqui na descrição, exclusivo para cada um dos produtos, você consegue aproveitar e fazer a compra. Agora a gente vai conhecer o Garnier Uniforme Matte, que é um outro protetor que eu gostei bastante, eu quero dividir minha experiência aqui com vocês. Bom, ele já segue a linha mais convencional aí da Garnier, né? Muito legal como as marcas têm essas características. É uma bisnaguinha fácil de você controlar a quantidade, não é a minha preferida, tá? Aqui a gente tem 40 gramas, perfeito aí para o uso diário, para você carregar para onde você precisar. É uma embalagem bem simples, funcional, tem até um nível de resistência ali, então acho que é bem tranquilinho assim, tá? Falando da fragrância, né, da textura aí do produto, a fragrância é leve, some bem rápido depois da aplicação, na verdade é bem sutil mesmo, quase você não percebe. Tem uma textura cremosa, leve e espalha fácil. Mas aqui eu quero fazer uma consideração bem importante, que essa textura, ela segue a mesma premissa do que eu falei anterior. Esse aqui tem um potencial efeito mate muito mais acentuado. Então, se a tua pele estiver muito sequinha, você vai ter muita dificuldade de espalhar esse produto, porque ele é mais denso, mais espesso, e vocês devem estar vendo aí no vídeo no meu uso diário. Então, assim, é um produto que tem que ter atenção nesses detalhes. Se a pele estiver bem hidratada, usar um hidratante na linha creme em si, eu acho que daí ele entra muito bem, consegue arrematar. Mas tem que ter essa atenção para você não achar, como eu achei no começo, que ele era difícil de cobrir. É porque a minha pele estava muito sequinha, com muitos ativos para deixar a pele sem oleosidade nenhuma, e aí isso refletiu na hora de usar esse protetor solar. Então é um ponto de atenção aí, uma dica que eu quero deixar aqui com vocês. Falando dos ativos, aqui ele tem a vitamina C, que ajuda a uniformizar o tom da pele, reduzir marcas aí ao longo do uso, que é uma característica dessa linha da Garnier. Os filtros solares garantem proteção contra OVA, OVB, previne mancha e está na casa do FPS 50. E aqui tem a tecnologia camaleão. Então, um diferencial dele é se adaptar ao tom de pele. Isso vai refletir numa cobertura um pouco mais naturalizada, diferente de você usar uma base ou o próximo que eu vou falar aqui com vocês.
Tem uma tecnologia anti-oleosidade, então ajuda muito no controle do brilho e também deixar aquela pele com um acabamento mais mate, desde que você considere a dica que eu dei anteriormente. Então, o que eu achei no uso diário? Tirando esse detalhe aí da composição, da importância de deixar a pele bem hidratada. Nossa, eu tô fazendo uma bagunça. Tirando esse detalhe de que você tem que deixar a pele bem hidratada para poder usar esse protetor, e eu demorei para perceber isso, eu achei uma experiência muito legal. Depois que engrenou ali foi muito interessante. Uma dica que eu sempre dou para protetor solar que tem essa promessa de trazer um tom para a pele, ou uniformizar o tom com uma cobertura que tenha cor, por exemplo. Eu sempre gosto de usar um protetor solar antes para fazer uma camada inicial de cobertura e aí para arrematar eu uso um outro protetor que tem essa função de cor, por exemplo. Por quê? Quando você pega esse produto e vai colocar na sua pele, se você colocar uma quantidade que vai cobrir todo o rosto, como seria um protetor sem cor, você vai perceber que vai ficar uma camada mais grossa. Justamente porque ele é mais denso, né? Tem o pigmento ali. Então, se você usar muito, traz um aspecto de artificial mesmo. Então, eu sempre gosto de usar um protetor solar mais fluido, só para fazer um fundo, uma base, para aplicar esse protetor que tem a cor, seja esse ou o outro que eu vou falar aqui com vocês. Então, essa é uma dica interessante. É um protetor que não vai ter rápida absorção e não vai absorver demora mesmo para ter absorção, por quê? Porque a ideia dele é ter a cobertura, entende? Então, diferente do outro que é mais líquido, mais fluido, você passa e absorve, esse aqui tem o interesse de deixar uma camada na pele. Então você não vai notar essa absorção rápida, demora e vai ao longo do dia mesmo. Um outro detalhe é que se você for usar maquiagem, por exemplo, depois, eu não vejo muito motivo para você usar um protetor facial com cor, porque você vai aplicar maquiagem. Maquiagem que eu digo assim, base, corretivo. Por quê? Porque você já está fazendo uma cobertura que unifica o tom da pele. Então não seria até uma estratégia muito interessante. Mas minha experiência no uso diário foi super interessante, foi muito legal, no sentido de um protetor que você consegue aproveitar bem os ativos que tem aqui, que são ativos bem inteligentes, não tem fragrância acentuada, bem sutil, espalha fácil desde que tenha esses critérios e é um produto para você conseguir usar todo santo dia, carregar na bolsa com muita facilidade. Então, no geral, tirando as dificuldades da experiência inicial, fora isso, eu gostei bastante depois que eu consegui alinhar a rotina, por isso que eu quero deixar essa dica aqui para vocês, porque vai facilitar bastante a tua experiência com esse produto. Além da minha experiência, quais outros pontos eu quero deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho? Primeiro, ele protege, hidrata e realmente deixa a pele mais uniformizada, tudo isso num produto só por conta dos ativos. O acabamento final é mate, traz um controle de brilho por conta da tecnologia que está aqui. E esse detalhe dessa versatilidade para se adaptar ao tom de pele e conseguir abraçar mais peles. Isso eu achei muito legal, muito prático para quem tem rotina corrida, agitada e tudo mais. Porém, tem alguns pontos aqui bem interessantes para a gente pensar. Ele pode não funcionar tão bem como eu comentei, para peles que estejam muito secas, a experiência não vai ser legal. Ele traz uma cobertura mais leve, então não vai substituir uma base com alta cobertura. Então, para quem quer esse resultado, não vai ser no protetor solar que a gente vai conseguir. Mas para a rotina diária, acho que é bem interessante. Para quem eu acho que vai se beneficiar muito, pessoas com pele mista e oleosa, que por acaso é a minha pele. Quem está buscando realmente um protetor solar e um hidratante facial com cor para poder usar no dia a dia, então esse detalhe de proteger e hidratar é legal. Quem quer muita praticidade, mas não quer abrir mão de proteção, então quer buscar esses efeitos de protetor solar, mas sem perder para a praticidade. Outro ponto muito bacana é que ele tem um preço médio de R$ 39,90, um ótimo custo-benefício aí pensando na marca, na linha, nos ativos e no resultado que entrega. E é óbvio, como sempre, que eu deixei o link de compra aqui na descrição para você poder acompanhar o melhor preço disponível. E agora a gente vai seguir para o nosso último protetor solar da nossa lista, que é o La Roche-Posay Ultra Cover, também um outro produto bem interessante. Bom, o La Roche, ele já é um produto que dá uma derrapada na quantidade, porque só tem 30 gramas. Mas é uma embalagem prática, muito fácil de você dosar o produto, também em formato de rosca aqui, né? É um frasquinho bem compacto, cabe na bolsa, na necessaire, no bolso, onde você precisar levar. É um pouco abaixo aí se a gente considerar os outros dois que eu trouxe aqui, que tem 40 gramas, né? Então, assim, ele fica já um pouco atrás nesse sentido. Um diferencial é que ele não tem fragrância perceptível, então já pode atender quem gosta
de fragrância neutra, a textura é fluida e passa fácil, e o resultado na pele é realmente uma sensação mais leve, mesmo com um potencial de cobertura maior. Com relação aos outros dois, esse aqui dispara, tá? O acabamento é natural e não tem um aspecto pesado, desde que você acerte no seu tom de pele. Talvez esse seja o desafio aqui. Eu claramente errei, então ele ficou um pouco fora ali, tá? No sistema de filtros dele é um espectro bem amplo, tá? Proteção contra o VA, o VB, contra a luz visível, que é bem interessante. O pigmento aqui, ele tem a tecnologia que mimetiza a luz, então vai entregar uma cobertura bem uniforme e uma aparência de pele bem natural, se o tom for o correto. Ele traz também a niacinamida, que tem o papel lá de ajudar a acalmar a pele e contribui para o equilíbrio da oleosidade. Um outro ativo muito importante que eles colocaram aqui é a vitamina E, com ação antioxidante, protege contra os danos externos, então para quem trabalha em área externa ou fica exposto à poluição é interessante. E tem a água termal La Roche-Posay, que ajuda na hidratação e também a suavizar a pele dos agentes agressores. Então acho que para composição tem alguns diferenciais que os outros não trazem, apesar de vir uma quantidade menor. Agora, eu quero dividir com vocês como é que foi a minha experiência. Já vou falar sobre essa questão do tom da pele. Então, assim, eu fiz a compra pela internet, que é onde eu faço as minhas compras mesmo. Eu não sei se eu selecionei errado ou se eu fui muito confiante numa cor, mas o tom aqui ficou um pouco abaixo do meu. Eu peguei a cor 2.0, então eu acho que eu deveria ter pego um degrau acima, tá? Porque o resultado final ficou uma pele muito clara, né, que destoava um pouquinho. Só que, por que eu achei interessante trazer aqui mesmo com esse detalhe? No vídeo vocês vão conseguir perceber que há essa diferença nítida, tá? Apesar de o tom ter ficado um pouquinho fora, é um protetor que já entrega um resultado, por exemplo, muito mais próximo de produtos de maquiagem, tá? Tanto em uniformização, em cobertura. Então esses dois pontos eu acho que tornam ele bem diferente, tirando os ativos que eu também acho que tem uma composição bem legal. Porém, entra no mesmo detalhe do outro protetor, que é o da Garnier, que tem ali a pigmentação. É importante que você, se você for usar, primeiro, toda a quantidade que precisa para ter uma cobertura adequada, esse tubinho aqui não vai durar nada com você, né? E tem um outro ponto, ele vai trazer, né, uma camada muito grossa aí para sua pele, então o resultado final não vai ser interessante. Vai ter proteção, mas se eu pensar que eu compro, né, um protetor facial com pigmento para trazer um resultado além da proteção, então aí não fica um resultado final legal. Então é um ponto de atenção para vocês pensarem e usar a estratégia que eu falo aqui sempre. Usa um protetor neutro por baixo, cubra todo o rosto, espera absorver e vem e aplica esse daqui. Então, pensando em cobertura, em ativos, eu acho que esse aqui é o mais diferente de todos, tá? Acho que ele traz aspectos mais positivos. Um outro detalhe muito importante para poder comentar, que já sai um pouquinho da minha experiência e entra em aspectos positivos, é a alta proteção, porque esse aqui oferece um FPS na casa dos 60. Tem um outro detalhe, que é trazer uma cobertura uniforme numa única camada, mas para preencher essa camada vai precisar de um pouquinho mais. Ele não pesa e não craquela, desde que você use a quantidade adequada e que a pele esteja hidratada. Além disso, é oil free, muito importante para quem tem pele oleosa, e protege contra a luz visível, um diferencial muito importante. Outro ponto bem bacana, apesar de eu ter errado na cor, no tom, é que a pele realmente fica muito confortável e ele segura muito bem ao longo do dia. Como pontos negativos, ele pode marcar áreas que estejam muito ressecadas, se a tua pele não for bem hidratada e bem preparada antes, então fica aí o alerta. E no caso dele tem um preço mais alto quando a gente compara com linhas mais comuns. Então depende aí de quanto você quer investir. Ele pode também não agradar quem já busca um protetor que traga um resultado mate, com cor, mas com uma cobertura um pouquinho mais leve, tá? Quem que eu acho que vai ser muito beneficiado com esse produto? Para quem está buscando um protetor solar que tenha a cobertura bem parecida com a da maquiagem, então vai ser um grande acerto. Quem quer um pouco mais de praticidade para poder usar um produto só, finalizar e arrematar esse processo, se você, como eu, tem pele mista e oleosa, vai ser um grande aliado e vai te ajudar bastante na rotina. Para quem tem mancha, tem melasma, vermelhidão e tem o objetivo de uniformizar o tom da pele. Então esse aqui entra como um parceiro muito legal. A faixa de preço dele já sobe um pouquinho mais perto dos anteriores, está na casa dos R$ 79,90. Mas, para facilitar, eu deixo o link de compra dos locais onde eu faço compra aqui na descrição, separado e organizadinho para você, se você achar que esse aqui cabe bem na sua rotina. E agora, antes da gente fechar o vídeo, claro que eu quero saber de você. Qual desses 3 protetores solares você acha que faz mais sentido aí para sua rotina?
ou até se você já usou algum deles, se tem alguma dúvida, eu sempre deixo o espaço aqui dos comentários abertos para poder conhecer a sua experiência e até para que outras pessoas também consigam experimentar um pouquinho mais de outras experiências. Então, eu acho que é uma troca muito legal aqui entre a gente e com outras pessoas. Os links de compra aí dos 3 produtos vão ficar na descrição do vídeo, se você quiser conferir e comparar com um pouquinho mais de calma. E claro, se é o tipo de comparativo mais direto, mais objetivo e baseado no uso real, e isso te ajuda, então fica o convite para você se inscrever aqui no canal, toca o sininho, manda para alguém que você consegue acompanhar os próximos vídeos, fechado? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até logo!